Bem, agora que a parte conceitual ficou bem estabelecida, vamos usar, né, vamos criar um diagrama de entidade de relacionamento estendido para que ele nos ajude na estruturação do banco de dados. Então, nós tivemos alguns vídeos falando o que fazer, né? Agora eu estou indo para a parte mais prática, mais específica, dizendo como fazer isso. Então, vamos lá, vamos criar um diagrama usando o MySQL Workbench. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser excluir esse banco de dados que nós estamos usando como exemplo, para que não haja nenhum conflito entre o banco de dados que está e o que eu vou criar. Eu vou criar com o mesmo nome, com as mesmas características. Então, primeira coisa, drop, esquema, lojinha. Lembrando que eu vou apagar com isso todos os dados e todas as estruturas que estão lá. Mas, como é um exemplo, sem problemas. Apaguei. Já desapareceu daqui. E agora? Tem vários caminhos para fazer isso. Poderia vir aqui em File, Novo Modelo. Mas vou voltar aqui no Home, né, na casinha. E vou escolher a opção de Modelos. Até porque essa figura me lembra um diagrama. Novo Modelo. A primeira coisa que eu devo fazer é mudar aqui, ó, dando um clique duplo, mudar o nome do banco de dados de MyDB para lojinha. E é só isso, né? Basta mudar e aí pedir para adicionar um diagrama. Notem que ele já mostrou para mim aqui a lojinha, não tenho tabelas porque eu havia feito um drop no database. E agora eu vou começar a criar o meu diagrama. Uma nova tabela, tabela pessoa. Por padrão, vou usar só letras minúsculas. Quando eu tiver palavras compostas, vou separar por hífen. Então, essa é uma padronização que não é obrigatória, mas é extremamente recomendada. Colunas. CPF. De que tipo é o CPF? Varchar. De tamanho 20. Vou definir exatamente como estava antes. 20. O nome é um varchar de 60 caracteres. E a data, olha lá a palavra composta, de nascimento, é do tipo date. Tanto o nome quanto a data não podem ser nulos. Então, not null, nada de nulos. Bem, fiz a tabela, pessoa. Agora vou fazer a tabela cidade. Clique duplo, table, cidade, colunas, ou atributos, né? ID, tipo inteiro, ele já coloca como primary key, e nome da cidade, not null, vou deixar como 45 mesmo. Poderia até colocar algum comentário sobre esse atributo, né? Mas isso é o suficiente. Bem, criei a entidade cidade, a entidade pessoa, agora eu tenho que fazer o relacionamento entre elas. Mais para frente eu vou explicar a diferença entre um não identificado para um identificado. Mas por enquanto, ó, o relacionamento não identificado. Então, na tabela pessoas, podem ocorrer várias pessoas. Depois de uma pequena pausa aqui. Então, em uma cidade podem nascer diversas, esse símbolo aqui que parece um pé de galinha, né? São múltiplas pessoas. Então, com isso, eu criei o diagrama, e aí vou fazer uma pequena mágica aqui com o Workbench, para que a gente possa criar o banco de dados a partir desta imagem. Então, eu já tenho o nome do banco de dados e já tenho as entidades lá. Como que eu faço isso? Database, Synchronize, né? Não preciso escolher nada aqui, vou usar conexão Radames. Não precisa marcar nada. Execução completa com sucesso. Próximo. Aí eu vou dizer qual é o banco que eu quero criar, né? Eu select o esquema para ser sincronizado. Próximo. Checar os resultados, isso é muito importante, bastante interessante. Então, ó, ele está me dizendo que não há nem o banco, não há o banco e não há as entidades. E aqui ele me mostra um script, que seria tudo o que eu teria que escrever caso eu tivesse sem o MySQL Workbench. Ou seja, eu entraria na linha de comando, faria o create esquema, né? Esquema lojinha, até com umas opções a mais. Create table, lojinha, pessoa, com CPF, nome, data de nascimento e a cidade, que é a minha chave estrangeira. Então aqui, ó, primary key é CPF, nós já havíamos feito isso inclusive manualmente. E criando um índice, que é foreign key, ou seja, chave estrangeira, pela código da cidade, que vem da tabela da entidade cidade. Está visível. Essa constraint aqui quer dizer que eu não consigo excluir uma cidade se eu ainda tiver pessoas cadastradas com aquela cidade. Então eu tenho que primeiro excluir todas as pessoas daquela cidade para depois conseguir excluir a cidade.
enfim, são coisas que o banco faz para mim, e cria a tabela, essa sim é mais simples, ó, é a tabela cidade, ID, nome e primary key. Esse aqui é o conjunto de caracteres para acertar a questão de acentos e outras coisas assim. Vamos executar o script. Eu posso guardar esse script também e usá-lo depois em linha de comando, ou modificá-lo manualmente e usá-lo depois. Então são várias possibilidades. Aqui eu simplesmente vou executar. Pronto, fechar. E agora eu vou conferir se o que eu mandei ele fazer, ele fez. Vou voltar aqui, podia voltar aqui e entrar novamente, mas eu já tenho a conexão aberta aqui, onde eu fiz o drop no esquema. Aqui, vamos ver o que acontece. Eu vou atualizar. Percebam que ele não estava aparecendo aqui. Vou fazer o use, né? Clique duplo nele. Tabelas, cidade e pessoa. Então agora eu tenho as duas tabelas criadas aqui e eu fiz isso de que maneira? Através do diagrama. E nós vamos trabalhar bastante nesse sentido, de ir adicionando elementos via diagrama, usando a sincronização do banco com o banco de dados para gerar as modificações que eu quiser lá no banco de dados e manter sempre visual esta estrutura do meu banco de dados. Isso facilita um bocado a nossa vida. Bem, essa é a primeira parte. A partir daí vocês podem fazer os comandos, por exemplo, comando selecionado, aí posso preencher aqui com as cidades, né? Mourão. Ah, professor, mas eu já havia digitado. Se você digitou e guardou os comandos insert, basta colá-los aqui e executar, que ele vai preencher automaticamente para você com os nomes das cidades. Maringá e assim sucessivamente. Se eu não quiser digitar isso aqui novamente, eu posso fazer o seguinte, ó. Vou aplicar, ele vai me mostrar os comandos insert, eu vou copiar, vou aplicar, e daí, num arquivo texto, eu simplesmente vou guardar esses comandos para num segundo momento, se eu precisar preencher de novo esta tabela, e o termo correto é popular esta tabela, se eu precisar popular esta tabela, basta executar esses comandos e ele vai preencher isso aqui para mim. Posso até fazer isso de uma maneira bem simples aqui, ó. Vou excluir, excluir, apliquei, ele deleta, pronto. Ah, agora eu quero inserir novamente, vou executar isso aqui e tudo certo. Se eu fizer um select, estão lá os dados. E é isso por enquanto. Depois vamos ver outros desdobramentos desse processo.